pessoal, boa noite. Mais uma Hora Vaga ao vivo com você aqui nos estúdios do AG7, com a minha companheira de sempre. Boa noite, Jéssica aqui. E hoje com duas pessoas ilustres aqui que a gente sempre fala, mas que a maioria não conhece, não é mesmo? Com certeza. Tá sempre nos bastidores. Sempre atrás das câmeras, né? Sempre atrás das câmeras e o outro na salinha escondida ali é o centro das atenções aí dos podcasts. Então se apresente aí, meninos. Olá, boa noite, meninos, tudo bem? Meu nome é Carlos. Como as meninas mesmo falaram, né? Eu sempre tô ali nos bastidores, né? Nos programas todos que são gravados aqui na AG7 Business, né? E eu sou o responsável pelo que fica atrás das câmeras, né? Que fica ali às vezes dando risada, vendo tudo que acontece na mesa. A voz do além. A voz do além. Eu participo também do Soltando o Verbo, também sou uma voz que fica ali atrás das câmeras, às vezes eu falo ali, apareço de vez em quando, mas... Boa noite a todos aí. Eu já fico lá na salinha, eu sou, como se diz, o cara que fica ali fazendo os cortes, meu nome é Heraldo, eu fico ali fazendo os cortes. E além disso, né, a gente está aqui na G7 há algum tempo já, tem participado de vários podcasts, não como o Carlos que fica na parte técnica, mas eu fico na parte de cortes aí e também na parte de criatividade. Show de bola. É isso aí. Então, o papo hoje vai ser uma mesa redonda, a mesa quadrada, retangular, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho hoje em dia, os desafios que a gente tem vivido. Já passou várias pessoas por essa mesa aqui conversando sobre empregabilidade, empreendedorismo, sobre vários assuntos voltados a esse tema. O Carlos sabe muito bem, sim, né, Carlos? Com certeza, sempre aqui com a gente, atrás das câmeras, mas sempre ouvindo, participando. Então, nós vamos colocar um pouquinho aí nosso conhecimento em relação a esse tema, tudo que tem vivido aí, tanto o lado empresarial como o lado aí daquele que busca o emprego, né? Que busca o serviço. Todo mundo aqui tem uma bagagem para falar um pouquinho sobre isso. Exato. Já foi funcionário, já foi independente, já foi patrão, já foi empreendedor, acho que já foi tudo, né? De tudo um pouco. Eu pelo menos, já tentei várias coisas na vida. Nossa, se eu for colocar aqui tudo que eu já fiz, eu acho que uma hora de programa não vai ser tudo, não. Vai. Com certeza. A gente que começou a trabalhar cedo, desde os 11 anos, mexendo com vendas, mexendo com outras coisas também, vem de família lá da roça também, que mexia com a parte lá de arroz, feijão, principalmente em olaria também, que meu avô tinha há muito tempo, né? Então a gente começou bem cedo também a trabalhar aí e já passamos por empresas de laticínio, já passei também na área de educação, foram 25 anos, servi o exército também, e sem dizer que já fui vendedor de poço artesiano. Menino, né? Você já passou de coisa, hein? Já, então, né? Até o pessoal que ainda brinca ainda, né? Eu não vou perguntar quantos anos ele tem, né? Porque aí vai ficar feio, né? Os cabelos já revelam. Aí já começaram a falar do cabelo. Mas assim, aproveitando esse gancho, então, sobre, igual o Carlos falou, que já teve ali, já foi funcionário, como já foi o empreendedor, o patrão. O que é mais fácil? Ser o funcionário ou ser o patrão? Olha, muita gente, quando é funcionário, deseja ser patrão. Né? Porque sendo patrão, eu vou ter meus horários, eu vou fazer do meu jeito. Olha, quando você é funcionário é bem mais fácil, porque ali você tem aquele horário que você tem que cumprir, né? Você entra ali 8 horas da manhã, 5 horas da tarde tá indo embora, hora do almoço, 10h, tem tudo. Agora, quando você vai empreender, aí é aquele ditado antigo, né, que fala assim que o boi só engorda nos olhos do dono, né? É aquele que tá ali em cima, trabalhando todo dia. Às vezes o patrão é o primeiro que entra, é o último que sai, às vezes não almoça, é o que mais se estressa, porque... Que nem eu vejo sempre você falando, né, Vânia? Quando você estava trabalhando, você ainda está trabalhando, né? Sim. Na prefeitura, na escola, né? Escola. Você não vê a hora de chegar o último dia do mês para poder receber o ordenado, né? Aí, como um empreendedor, não vem nunca. Então, demora chegar dia 30. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o funcionário, por muita gente que reclama de patrão, né? Que patrão tem patrões e tem patrões. Tem patrões que são realmente um pai pra gente. Tem patrões que são, acho que não sei o que passa na cabeça deles, né? E são que aí é que faz com que o ambiente onde que você vive, trabalha, ali fica tóxico. Aí você não quer, você fica cansado. E daí fica querendo trabalhar, achar um emprego só, tentar montar o seu próprio negócio. Só que não sabe que
montando seu próprio negócio, você tem uma demanda maior. Demanda maior. Pegando o gancho que o Carlos falou, eu concordo com ele, porque é o seguinte, tem essa parte aí, mas eu ainda vejo que a parte do CLT, ele te limita em muita coisa. Porque o que acontece? Ele não deixa você ser criativo, ele não deixa você fazer um monte de coisas que você poderia até fazer pela empresa. E às vezes os patrões não deixam. Não, é que Eu, por falei. exemplo, eu trabalhei dentro de um laticínio, e nesse laticínio eu vi até o dono, uma vez, puxar uma arma para o empregado. Ô, louco. É o que eu falei, tem uns patrões que são... Então é uma coisa complicada. E outra coisa, eu tinha 13 anos quando aconteceu isso. 13 anos de idade, tinha acabado de entrar na empresa, e passou 5 dias, eu me machuquei, porque não tive nenhuma capacitação para fazer o trabalho, tudo. Eu tenho os dedos cortados de queijo, tenho a perna queimada, tenho um dedinho do meu pé que foi quase arrancado. Mas por quê? Eu não tinha capacitação na época que deveria ter tido. Sabe o que acontece, Heraldo? E aí aí pegando o seu gancho só para continuar, aí a gente vê a diferença de patrões bons, como você acabou de falar, e de patrões aí que são muito exigentes e outra coisa, às vezes até extrapolam, né? E isso hoje, graças a Deus, a Justiça do Trabalho não aceita isso mais, né? Não, tem melhorado, né, Vânia? É. Tem melhorado hoje. É o que eu falo assim, Heraldo, em questão de dificuldade, eu vejo assim, por exemplo, no caso do nosso país, infelizmente o patrão não é visto com bons olhos, principalmente no governo que a gente está vivendo. Não Sim. é Não. o que o patrão, o empresário é o vilão. Não é o vilão, é ele que produz, é o que você falou. Que você pega e tá louco, você está numa empresa, que é onde o patrão puxa teu funcionário, uma arma para o funcionário, Não, aí você não é. Aí sim, sendo funcionário é ruim. Mas assim, que eu falo assim, eu não sei como falar, também não sei como que a Vânia me fez essa pergunta. Se a questão do qual é a facilidade. Eu acho que o funcionário tem, se ele fazer só aquele Sim, redondinho, O que foi mandado fazer, o que está estipulado em contrato. só contrato, não, eu não É. faço mais nada do que me mandaram, somente está no contrato. Aí é mais fácil, porque ele não tem responsabilidade. Agora o patrão não. Você é dono do seu próprio negócio, você sabe que é mais difícil. É, mas Engraçado Sim, mas na isso, época né? que a gente começou, que eu quero comentar, né? Era complicado por isso. Uhum. Um funcionário era chão de fábrica, mas ele fazia tudo. Hoje a nova geração já não não. faz isso, né? E outra coisa, as leis trabalhistas, elas mudaram muito, né? Tem Teve mudado, né? tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Inclusive E agora, é né? o que você acabou de falar, essa parte do empresário em si, hoje em dia, a gente vê as dificuldades que eles têm, né? Mas a dificuldade anteriormente era bem mais complicado, porque eles achavam que eles podiam fazer tudo, né? E na realidade, não. É uma cultura antiga também, É. Mas antigamente. se a gente for prestar atenção, as pessoas da outra geração anterior. Gente, tem qual geração já? Nem sei. a gente tá na geração Y, né? Não, acho que é beta. É beta. Nós já tá na geração beta. beta. Que Que é de pe- 2013 para cá é beta. Por exemplo, Olha. o teu menino já é beta. O Benício, meu filho, já é alfa. E nós acho que nós é Z, né? Geração Não, Z. é mas Millennium, né? Millennium, já alguma Acho coisa que assim. a gente já passou da Z, Não. já. É, acho Z, que a gente é depois da- millennial. Eu já nem posso falar que geração que eu sou. Ah, Mas não, enfim, essa, Você lá, pré-histórico. mas essa geração Sim. mais nova aí, Uhum. eles acabam não se destacando tanto no mercado de trabalho justamente por isso. Eles se limitam em fazer o que está acordado ali. Já as pessoas que são da geração anterior a essa, Sim. que faziam de tudo, quando entra no mercado de trabalho e faz tudo sem precisar mandar fazer, acaba se destacando e subindo de cargo. Justamente porque o patrão pensa, poxa, ela é proativa. Sim. Eu não É. preciso ficar mandando ela fazer as coisas. Mas Então ela igual- faz. Mas Igual é só você que assim, falou. só te cortando um pouquinho, Vânia, mas assim, o que acontece? Essas pessoas que às vezes faz um pouco mais do que pedido, às vezes nos olhos dos colegas, aí olha lá, o puxa-saco. É. Mas É. assim, na hora que é promovido, ele é o primeiro da lista. Mas na hora que é também, às vezes, um corte na empresa que precisa, ele é o último da lista. Às vezes você faz aquele 2% a mais que te pedem, É. você não está fazendo para o patrão. Eu penso como cristão, a Bíblia fala que você não tem que fazer como se estivesse fazendo para o teu patrão. Tem que fazer. Fazer como se estivesse fazendo para Deus. É. O patrão é apenas o canal que Deus usa para te abençoar. Se Sim. todo mundo pensasse Mas- assim, seria diferente. Mas assim, igual o Heraldo falou sobre capacitação, Ó, que a vou comer aqui, empresa... gente. que a empresa não capacita, mas o mal dessa geração também, aconteceu isso lá atrás, o mal da geração hoje é que eles esperam que
empresa lhe dê a capacitação, que a empresa Ele faça pague um tudo. curso, que a empresa leve. Não, gente, o que falta no Eles mercado não de trabalho correm é atrás. essa capacitação, é essa formação, porque eles esperam da empresa, eles não buscam essa formação. Porque às vezes você está numa empresa, vamos pensar numa fábrica, onde você tem campo ali para poder subir vários patamares. Eles estão ali na produção, pouquíssimos olham, almejam, não, eu quero ser um setor da qualidade, eu quero ser um RH, e vai lá se capacitar, fazer um curso por si só. Não, eles esperam que a empresa dê isso. Então, isso que eu estava comentando também, Vânia. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, apesar de não ter essa parte da capacitação em EPIs, essas coisas, graças a Deus, me destaquei. Eu comecei como embalador, embalava queijo na época, e depois de embalador eu passei, no caso, para gerente da área de embalagem. Depois da área de embalagem eu fui para queijaria, comecei a fazer queijo, virei queijeiro, certo? Aí eu tinha um salário já maior do pessoal que entrou junto comigo, todos eles eram auxiliar de queijaria, e eu era o único queijeiro. E isso com 15 anos. Eu fazia queijo que o pessoal não tinha na época aqui em Pouso Alegre. Eu fazia, por exemplo, o gorgonzola, e eu aprendi com um cara lá dentro da queijaria. Isso com 2 anos de empresa. Então, é o que você acabou de falar. A pessoa que se destaca, ela vai crescendo dentro da empresa. Por outro lado, é o que o Carlos acabou de falar. Ah, ele subiu porque ele fica puxando o saco não sei de quem. É porque ele não fica correndo atrás de quem. Mas não é, porque eu era curioso e queria saber das coisas. Só que daí o que aconteceu? Com 17 anos, eu estava terminando já o meu ensino médio, tudo, né? Eu resolvi sair de lá para poder alistar no Exército. Eu alistei com 17 anos e servi com 18, como voluntário no Exército. Aí do Exército eu já saí, fui fazer o normal superior. Aí fui fazer faculdade, né? Mas assim, eu não entrei na faculdade diretamente. Quando eu fui entrar para trabalhar na empresa que eu trabalhei, que eu fiquei 25 anos, eu concorri, porque era naquela época do Sarney, aquela bagunça do cruzado, do cruzeiro lá. Vou deixar claro que não é da minha época. Não, é para vocês verem que eu não sou muito novinho, né? Não mesmo. E aí, o que acontece? Nessa história toda, eu concorri com 156 candidatos. Eu fiquei... dos 156 candidatos, eu acabei sendo escolhido, tá? Mas o que acontece? Foram 4 etapas na época para você poder entrar lá na empresa. Aí eu entrei na empresa como mensageiro, isso como mensageiro na época com 19 anos. E aí saí de lá dessa empresa como professor. Isso que acontece, Heraldo, não sei se as meninas vão concordar também. Tem pessoas e tem pessoas. Sim. Tem pessoas que têm aquele espírito empreendedor, que é a pessoa que ela não consegue ficar ali parado com muito tempo. É essa pessoa que quer fazer diferente. Ela olha, eu posso mudar nisso, eu posso fazer diferente. O espírito empreendedor. Agora tem pessoas, que nem a Vânia falou, Os conformados. que são os conformados. Eu falo por experiência, porque eu tenho pessoas da minha família que trabalharam 35 anos fazendo praticamente a mesma coisa na mesma empresa. Nossa, eu não dou conta. Sim, meu pai trabalhou 35 anos dentro da Unilever. Tem uma tia minha que trabalhou como cozinheira no hospital 33 anos. Tem outro tio meu que ficou 35 dentro da Alpargatas, que depois foi mudando para locomotiva e tal. São pessoas que não têm aquela visão de querer crescer, de querer ser alguém. Uhum. Entendeu? Hoje o que está faltando hoje nos jovens é esse espírito de vão fazer, vão crescer. Não, tá ali. Eu tenho visto algumas. A gente vê algumas coisas nos posts, né? Fala assim, hoje um jovem, um salário mínimo, se tiver um kitnet, às vezes não mora com os pais, com 35 anos, às vezes, um celular na mão, um bom celular na mão, não precisa mais que Não isso. faz nada. Não preocupa mais em querer formar família. Procurar o melhor, ter uma sua própria casa, seu próprio carro. Hoje você vê que em boa parte, não estou dizendo que seja a maioria, muitos tem pessoas a gente vê, ainda mais no país que a gente está vivendo hoje, que a questão de querer melhorar, né? Porque se ficar só dependendo do seu salário do CLT, não vai, não. Eu, por exemplo, o Heraldo contou um pouco da história dele. Eu já trabalhei, se for ver o maior tempo da minha vida, eu sempre tive o meu próprio negócio. Sempre tentei me empreender. Eu trabalhei algumas vezes CLT registrado, eu já fui funcionário do McDonald's, já fui gerente McDonald's aqui em Pouso Alegre, quando abriu. Eu trabalhei um tempo no McDonald's, já fui motorista, tudo, já trabalhei com... Aí a maior parte sempre
tentando montar um negócio. Do decorrer a gente vai Isso é falando. bom. Foi corretor. Já foi. Não, até atualmente eu sou corretor, esse está inativo. Mas eu já fui corretor de imóveis. Eu trabalhei de. Como eu vou falar assim? Antigamente, quando estava começando, era questão de propaganda, mas questão de outdoor. Já mexi com o negócio de outdoor. Aí vê os grandão que já vêm de fora com dinheiro, aí vai competir, não tem como, Não né? tem como. Mas isso volta lá na primeira pergunta que você fez para o Carlos sobre ser CLT e ser PJ, né? No caso, todo CLT, ele quer ser PJ, mas nenhum PJ quer ser CLT. Ah, É verdade. a Concordo partir de uma vez que você se torna CNPJ, você vê toma o gosto. E aí eu falo também, daí vem pro espírito empreendedor, né? Que nem a gente vê aqui, nós estamos com uma propaganda aqui, ó, no Barbearia do O Rei. maior empreendedor que tem. Eu conheci um pouquinho ele, eu vejo assim, eu fui lá essa semana, inclusive, viu, gente? O serviço deles ele é top, ó. Eu sou um deles aqui, o Heraldo, a turma toda nossa aqui. O Heraldo não corta muita coisa, né? O Não dele, dá não, pra ele é um falar fiozinho só, ele vai lá e corta. Não, já mas corta. o meu corte é mais difícil, porque tem que ficar procurando qual que ele vai cortar. Mas Porque sabe o não que, sabe. que é, gente? É que lá na Barbearia do Rei, lá não faz só o corte de cabelo, não faz só a barba. Você tem ali um espaço de lazer, onde você pode jogar uma sinuca, Uhum. pode conversar, pode jogar um videogame. O Heraldo vai lá para isso. Ali é uma forma de a gente, assim, é um tempinho que a gente quer pro homem. O que o Heraldo não tem de cabelo para cortar, ele tem de tempo ali para passar com o pessoal e conversar, entendeu? Então, e o que eu tava falando sobre ele, ô Jéssica, que eu fui lá essa semana, tava conversando com ele, fui lá pra fazer o corte, o cabelo, a barba, né? E eu vi que ele tava expandindo. Ele falou assim, ó, Carlos, mesmo que eu ainda não tenha um movimento suficiente, mas eu tô vendo lá na frente. Exato. Exato. Ele já tá empreendedor, numa quarta cadeira lá, pra você ter uma ideia. É um empreendedor, Ele né? tem visão, é Ele isso tem que uma tá, visão muito exatamente. Por isso que eu falo assim, o serviço deles é top. E a visão do Luiz Otávio, que, né, acho que tem umas 3 semanas atrás, esteve aqui, né? Teve. Sim. A gente vê que ele é aquele famoso que eu falei, espírito empreendedor. Uhum. Ele não daria para trabalhar como um funcionário de outra pessoa, ele não se encaixaria nessa situação. Sim, E ele tá voltado a essa área de barbearia desde novo, né? Que ele Sim, comentou desde pra pequeno. gente desde pequeno. Então vamos falar um pouquinho sobre a barbearia, né? Você que quer conhecer esse serviço, quer fazer parte também desse movimento aí com o pessoal ali na barbearia, jogar uma sinuca, um videogame, quer estar turmado, né? Parecer. Da sociedade ali dos homens, vai até a Barbearia do Rei, marca o seu horário, só que lembrando que é de hora marcada, porque lá é tão cheio que não é bater na porta e chegar na hora marcada, porque o serviço ali é top. Então você vai entrar em contato no 99719-9801, falar com o pessoal lá e marcar o seu horário. Marca para adulto, marca para criança. O importante é marcar e sair de lá um novo homem, uma nova criança. E tranquilo, porque E sem o dizer bate-papo também- lá é bom. Eu sem dizer também que além disso, ele tem também, coloca prótese lá, tem outros tratamentos. É muito importante. Gente, É. ó, eu Não quero posso falar. esquecer de falar isso. Ó, o pessoal que tá assistindo aí, que já conhece um pouquinho do Heraldo, vamos fazer uma enquete aí, gente. Quem quer que o Heraldo coloque prótese? Porque a gente tá brigando com ele pra isso. Coloca lá, hashtag prótese Heraldo. Não sei se eu coloco prótese ou se eu faço transplante. Então, Não, Eu acho que Coloca prefiro prótese. eu Não, acho melhor. põe Como prótese fica aí, e depois faz o exato. transplante. Põe a prótese pra gente ver como que vai ficar, formato do rosto, tudo mais, pra gente assustar com mais calma, É. pra depois ir com... Olha, não, eu conversando sobre, ainda continuando falando, já que a gente volta ao nosso assunto, mas falando do Luiz Otávio da barbearia, ele me falou sobre o negócio de prótese ou fazer um implante. Ele falou, o implante ele pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, e o valor é muito alto. E o Pode implante, rejeitar. o implante hoje, como conhecido antigamente como peruca, né? Hoje é tão sutil. implante mesmo. Não. prótese. Não, ele coloca eu não sei como que fala, que fica um top o negócio. Então, antigamente Então, a prótese é a antiga peruca. Isso, exatamente. O implante não, é implante implante, mesmo. por isso que ele tá falando. Que o implante, você gasta um dinheiro e assim não funciona. Uhum. E a prótese é tão boa hoje que hoje nem percebe que tem. Não, ia ficar bonito. Tem uns vídeos que eu vejo no Facebook, no Instagram, colocando antes e o depois, gente, o que é aquilo? Então, eu sou doida pra ver esse antes e depois do Heraldo. Vamos Então, lá, vamos ver. pessoal. faz a enquete aí, pessoal. Mas voltando ao assunto. Sim. Mas voltando ao assunto, então eu queria perguntar para os dois, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho de Pouso Alegre. É uma realidade que não só Pouso Alegre, né? Mas a gente está vendo isso no Brasil todo, mas voltado aqui para nossa cidade. O que está acontecendo com esse
não só a juventude, né? Mas com o pessoal em geral, que quer trabalhar, que quer buscar algo, mas chega uma hora não tem compromisso, tem aquele comprometimento com a empresa, com o patrão. Então a gente vai falar um pouquinho do empregado e do empregador. Por que tanta falta de compromisso desse jeito? Que realidade é essa que nós estamos vivendo tão triste? Você responde ou eu respondo? Não, posso começar. Eu acredito o seguinte, pelo que a gente tem visto aqui, por muitas pessoas que passaram aqui, essa geração nova, ela não tem compromisso. Então, já vamos ser sinceros, ela não tem compromisso. Ela quer ir, por exemplo, à empresa, fazer o horário dela e ir embora. Vou pegar um exemplo para vocês terem ideia que eu escutei essa semana. Meu pai, por exemplo, trabalhou 35 anos dentro da Unilever, né? É difícil? Mas ele não foi só o primeiro emprego dele lá. Só que acontece, ele chegava lá para trabalhar, lá eles faziam de tudo antes. Hoje não, a geração chega lá, o cara que é da produção, por exemplo, ele não pode operar a máquina. Ele tem que ser só, no caso, auxiliar de produção lá, fazer só aquele serviço. Se a máquina quebra, antigamente a máquina quebrava, o funcionário que estava lá parado, ele completava as horas dele lá de trabalho, né? No serviço lá ia fazer uma limpeza, qualquer outra coisa. Aquilo que nós estávamos acabando de falar, o destaque. E hoje não. A máquina quebra, o que o cara pergunta, chega no mecânico e pergunta pro mecânico. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar mais 4 horas. Eu trabalhei já 4 horas. Não vai dar para completar meia hora. Eu vou embora. Certo? Então, ele deixa a empresa e vai embora. Então, não tem esse destaque. Ele não tem esse compromisso mais. Mas é a comodidade que o Carlos falou, né? Porque, não, eu tô trabalhando ali, já para mim já basta o que eu ganho. Não quer buscar crescer. Porque se ele quisesse buscar crescimento, ele não ia ficar 35 anos numa mesma função. Ali, ele ia estar, nesses 35 anos, ele podia chegar a ser gerente de uma empresa, de um e nessas 4 horas ali que o mecânico estaria arrumando, ele poderia ficar do lado do mecânico e aprender. Isso é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele não quer aprender sem estar ganhando para isso. Isso que eu entrar. E eu trabalhei no Unilever. E aí o que acontece? Nessa história toda disso aí, vamos supor, vamos pegar aqui uma história de um amigo nosso aqui, que, por exemplo, chegou uma máquina nova lá na empresa, certo? Ele foi lá e pegou o manual da empresa e começou a estudar sobre aquela máquina. Quando o pessoal for montar aquela máquina já estava, na cabeça dele já estava pronta. Ele já poderia operar aquela máquina. O que acontece? Hoje essa geração não tem essa visão. Por exemplo, eu na faculdade mesmo que eu trabalhei, que eu falei para vocês que foram 25 anos, o que acontece? Eu não fiquei só esperando, eu corri atrás. De mensageiro eu passei para auxiliar administrativo 1, passei para auxiliar administrativo 2, aí depois virei professor, virei coordenador de curso. Mas por quê? Eu fui buscando, fui correndo atrás. E dessa história, eu pego um amigo meu que trabalhava lá na portaria, ele chegava em mim e falava para mim na hora do almoço que eu estava lá estudando. A empresa não dá oportunidade. Eu falei para ele assim, a empresa te dá oportunidade, você que não quer. Você quer uma coisa de mão beijada. É verdade, Heraldo, as pessoas têm que fazer a oportunidade. Mas só que isso também, tudo isso, sabe, Vânia, não, como você mesmo falou, não é só Pouso Alegre. Isso é geral. Isso é geral. O que acontece? Esses jovens que estão vindo hoje, a criação deles tem sempre recebido as tudo na mão. Não tem mais aquela dificuldade que os nossos pais tiveram para nos criar. Eu vim da geração antiga, vamos dizer assim, o meu pai é de 50, na década de 50. Então, meu pai também. E você vê a forma que nós fomos criados. Meu pai, apesar de todo, ele tinha uma questão financeira, até ele era bem. Ele era funcionário do Banco do Brasil, ele trabalhou muitos anos, teve investimento, tudo. Mas por ele também ter passado uma dificuldade, então ele passou para mim a mesma coisa. Ele, desde pequeno, eu trabalhava na roça, ele arrumou um sítio aí, então eu desde pequeno vim trabalhar a dificuldade de ter, a oportunidade é você que faz, você que corre atrás. O que acontece hoje essa geração, Vânia? Por que eles não correm atrás? Porque tem tudo, desde pequeno sempre teve, não pode fazer isso, sempre que fica aquela proteção, o que acontece? Então, não tem mais essa preocupação de correr atrás. Tá certo que também tem um detalhe, Vânia. Como você falou, eu passo por... Muita gente passou aqui no seu programa, e outros programas que eu também fico, que eu vejo. Muitos patrões querem que o funcionário vista a camisa da empresa.
Perfeito, tem que fazer isso. Mas o que o patrão tem feito para esse funcionário estar incentivado a fazer isso? Tem empresas também que são isso, que incentivam o funcionário, Isso é dali. fato. Você vê que o funcionário. Poxa, tem funcionário que está lá, Heraldo, que nem você, eu fui, ou outros que estão procurando oportunidade. O patrão, olha, peraí, esse rapaz eu vou investir nele. Aí ele vai incentivar ele, opa, a empresa tá me incentivando, eu vou correr atrás. Mas tem empresa que não tá nem aí pro funcionário. Não dá eu falo assim que eu tenho pessoas que eu conheço, tem empresa que nem o café da manhã não serve, não dá um pão para comer, um café preto não dá. Gente, isso é o mínimo que tem que oferecer. E agora vocês, como trabalham nessa parte de recrutamento, vocês vão ver essa nova norma NR1, né? NR1. Nesse NR1. Muita gente vai levar muita multa por Vai. conta disso aí, viu, gente? Vai, E já. isso... Pode falar, Jéssica. Não? Mas Eu o acho que bom de vai. ter a NR1 ia entrar em vigor em maio desse ano. Ia, Né? mas aí... Eu acho que até um fato de ter bloqueado um pouco, porque o pessoal que seria responsável pela fiscalização percebeu o quanto ia movimentar, Vânia, o mesmo quanto assim, ia quebrar mesmo muito empreendedor. Imagina. vai, mas mesmo que essa prorrogação que deu de até a partir de janeiro agora, muitas empresas não estão. Tem gente que não está nem sabendo, não está nem se adequando. Ou não se preocupa em ou não se fazer preocupa. Mas Para mim não vai atingir, vamos Vânia, dizer. as pessoas, eu vejo assim, o ser humano, enquanto não dói no bolso, as pessoas não se preocupam. A maioria é. Infelizmente, né, Jéssica? É o caso das multas. Se não tiver multa, o que acontece? O cara não vai se adequar. Infelizmente, é o que acontece no Um Brasil. exemplo simples que a gente pode empregar nesse sentido, né? A pessoa que usa capacete para andar de moto, ela usa por quê? Isso, porque antigamente não era obrigatório. Porque dá multa. Hoje dá Sim. multa. Não, Cinto porque de segurança. A pessoa fala assim, não, eu uso capacete para me proteger. Não. Não, a primeira coisa que ela fala, porque se eu não usar vai dar multa. Exatamente. Então ela não tá preocupada com a saúde dela, ela tá preocupada em doer no bolso Ela dela. acha que ela nunca vai cair, que ela nunca vai machucar. Exatamente, Exatamente. é É o que eu isso tava que, querendo- que as empresas pensam nessa questão da É o que eu NR1. tava querendo dizer. Por que eu comentei lá atrás quando eu comecei a trabalhar? Porque eu tive vários acidentes. E eram acidentes que, se eu tivesse, por exemplo, assim, uma orientação, não teria acontecido, entendeu? Mas aí o que aconteceu? A partir daquele momento que eu machuquei, eles começaram a prestar atenção. Aí primeiro começou a precisa mudar. acontecer algo para poder tomar Então, uma iniciativa, E né? o que acontece? Nesse ponto lá da empresa, ela durou, no caso, foi 8 anos. Ela faliu. Mas por quê? De tanto processo que ela levou. 8 É o anos caso que durou o Carlos bastante. acabou de falar. Se não sente no bolso, as coisas não mudam. Eu já vi Agora- muito caso de empresa que não dá esse treinamento porque para eles é o doer no bolso, porque eles têm que parar a produção 1 hora, alguns minutos para dar esse treinamento e eles não querem fazer isso. Mas e a longo prazo? O problema, o que acontece? Aí a falta de orientação. Muitos empresários, tem muitos empresários que são responsáveis, que abrem empresa, preocupam em abrir a empresa, realmente aí é o bom patrão, né? Mas muitos abrem a empresa e começou lá atrás, na era que não era obrigado certas normas de regulamentar, não tinha obrigação, luva, né? Não falo empresas indústria, né? Aham. Então eles não levam em conta o prejuízo que vai ser maior lá na frente se um funcionário se machucar, acontecer alguma coisa. O prejuízo de um funcionário parado é pior do que Sim. esses minutinhos que a Vânia falou de parar a empresa, de fazer um treinamento, tirar um pessoal para fazer o treinamento. Então eu vejo assim, o que acontece em Pouso Alegre, que eu tenho amigos empresários também, que tá essa dificuldade também, Vânia. Infelizmente, a gente vai ter que pôr isso na mesa. Esse atual governo que a gente vive, essa parte de assistencialismo, entendeu? O que acontece? Não, dá os auxílio disso, para que o funcionário, para que a pessoa vai querer trabalhar? Sim. Uma coisa Tá difícil arrumar funcionário hoje, mas Vânia. a gente vê muito caso de... Quando a gente vai fazer recrutamento aqui na BM Vagas, eu já tive vários casos de candidato que, você registra? Aí eu falei, não, é CLT, tem que se registrar. Não quero não, porque se eu registrar eu perco o benefício. Então, Perco o benefício, por exemplo, perde seguro-desemprego, que às vezes a pessoa está desempregada, ela não entra no emprego enquanto não completar o tempo dela. Então, o que acontece? Eu vejo hoje que as empresas, principalmente a parte de comércio, ela sofre bastante, principalmente os atacarejos, né, como se diz. Porque eles trabalham os finais de semana.
E você pode passar lá sempre, você vai ver vagas e não acha empregado. Por que não acha empregado? Porque eles vão querer, não querem trabalhar no final de semana. Não, E é se eles ganham os benefícios, como o Carlos acabou de falar, ele vai querer trabalhar no sábado e domingo? Não vai. Não, não quer. Nem no As feriado. pessoas não querem trabalhar hoje. Então, O Heraldo, o que acontece? O povo quer facilidade, quer Sim. receber o salário. Muita gente quer ter o espírito de rico, né? Quer nascer rico, ganhar na Mega Sena. Não é isso, infelizmente, nesse mundo aqui. A gente vai ter que trabalhar. A própria Bíblia fala, né, que é lá, quando caiu lá, que você vai ter que trabalhar para poder comer, né? Falar em comer, temos a Fit Mineira aí oferecendo para você mais saúde, mais sabor, mais praticidade para o seu dia a dia. Nesses dias que a gente está vivendo aí na correria, Sim. muito mais prático você ter uma marmitinha ali congelada que coloca no micro-ondas e a sua comida tá ali prontinha para você saborear. Então, entre no link da Fit Mineira, fitmineirap.a, fitmineirap.a, solicite o seu cardápio, escolha entre uma das 18 opções deliciosas que eles têm, faça o seu pedido e experimente uma comida saudável, saborosa e de prática para você saborear no seu dia a dia. É isso aí. Então, uma coisa que a gente tem sofrido muito aqui também, que eu tenho observado, é uma coisa que o Heraldo falou. A gente aqui na BM está com muita vaga de vendedor, para o comércio em geral aqui, lojas, Ainda mais tudo agora, final do ano. final do ano. Só que Vagas temporárias, né? temporada a gente tem as fixas e Ainda bem. vai começar agora as temporárias, né? Mas eles não querem trabalhar sábado. Então. Quando fala que tem que ser de segunda a sábado, as vagas que eu tenho de segunda a sexta é muito rápido que a gente consegue fechar, mas aquelas que é de segunda a sábado, que sofrimento. Mas aí que tá, olha a mente pequena dessa Eu ia geração. comentar isso. Porque se você tem a vaga ali temporária, né? No momento ali a vaga é temporária, Exatamente. mas você desempenha bem o seu papel, aquilo ali pode se tornar uma vaga fixa para você. efetiva. Então você pode entrar ali, ser efetivado e continuar o seu trabalho. E vai subindo ali dentro. Mas Exato. você já entra pensando, não, é uma vaga temporária, vou ficar ali, vai manchar o meu currículo. Às vezes o currículo dessa pessoa Vai tá fazer mais por manchado onde, né? Se do que ela esforçar, pensa. né, E outra Jéssica? coisa que é o também, a Vânia famoso candidato canguru que a gente fala, né? Que É. fica pulando A de um Vânia emprego acabou pro de outro. falar do negócio do sábado e domingo, mas qual é o dia que a população tem para poder comprar? É no sábado. É no dia que ele vai ganhar mais. A parte Certo? de Só que ele não varejo pensa dessa forma. Ele pensa assim, para onde que eu vou à noite? Ou seja, na sexta-feira, por exemplo, em qual show eu vou, qual lugar que eu vou frequentar, Só que certo? assim, Heraldo, Aí ele acaba esquecendo, certo? Que ele vai ganhar dinheiro no outro dia. E pode ser, às vezes, o dinheiro é correspondente à semana dele inteira de trabalho. Uhum, se ele for Certo? um bom Se ele for um bom empregado. vendedor, Não, saber mas, Heraldo, atender. e outro- Só que ele não pensa assim. se ele não quer trabalhar, tudo bem, mas é que se não trabalha, não coma. Sim, O que é. acontece? Eu não quero trabalhar de dia sábado. Aí prefere ficar em casa, não trabalhar, aí vai arrumar dinheiro para sair, que jeito? Aí vem a ideia que eu falei lá atrás. Por conta do governo estar ajudando essas pessoas, tá cômodo. E se acomoda com pouco. Ali, eu não sei, nem tem ideia de quanto que é o valor de um Mas negócio. eu já vi casos de pessoas que juntando, ela recebe acho que 2, 3 auxílios, juntando dá R$1.900. Mais do que o salário mínimo. R$1.900 vai ficar em casa sem fazer nada. Quem vai querer trabalhar? Então, aí Sim. que tá. Só que vai chegar um momento, tanto é, Vânia, que vocês que estão na parte de recrutamento, se vocês sabem, a taxa de desemprego está caindo. Mas você sabe como que está sendo feita a pesquisa? A pessoa que está no auxílio, nos auxílios, não está procurando emprego, é óbvio. Então não entra como desempregado. Sim, Então quer dizer que a taxa de desemprego está caindo, é claro, mas a quantidade de pessoas que estão... a maior parte está no auxílio. Não, sim. Só que assim, você falou, R$1.900. Só que assim, aí os poucos que trabalham vão ter que trabalhar para poder pagar esses auxílios aí. Só que vai chegar um momento que essas pessoas que estão trabalhando não vão querer trabalhar. Poxa, para que eu vou ficar O trabalhando? correto Mas, seria o governo lançar o auxílio para quem está precisando, ok. Mas ali, o auxílio vai ser colocado para você por 6 meses. Dentro desses 6 meses, você tem que procurar emprego. Não achou? Comprova lá que você fez as entrevistas e tal e não passou, aí a gente estende o benefício para você. O governo deu 1 ano. Você tem 1 ano para correr atrás de emprego. Conseguiu emprego?
Show de bola, benefício cortado, vai viver do seu emprego. Não conseguiu? Por que que você não conseguiu? Então, e outra coisa, Jéssica, eu vi uma vez, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vi, ele fez uma proposta, eu achei interessante sobre a questão do auxílio. Você está desempregado? Perdeu o emprego por algum motivo? Não, o governo vai te ajudar com auxílio, só que esse auxílio não vai para você, e vai para a empresa que vai te contratar. O governo vai ajudar a empresa, vai entrar caixa para a empresa vai ter que repassar isso no salário da pessoa durante 6 meses que seja. Quer dizer, para ele receber o auxílio, ele tem que estar trabalhando. Entendeu? O que acontece? A empresa vai ter caixa para poder trabalhar, para funcionar, vai empregar pessoas e todo mundo vai ser feliz. Mas não pensa dessa forma, eles não pensam desse jeito. Mas eu vi na reportagem, não lembro qual, eu até procurei aqui, mas eu não achei. Teve um prefeito numa cidade que ele está levantando uma lei onde para receber o benefício ele tem que estar trabalhando. É igual o Bolsa Família. Para receber o Bolsa Família, o filho tem que estar matriculado e presente na escola. Sim. E ele tá tentando alguma forma elaborar alguma lei e ela entrar em vigor onde a pessoa para receber esses benefícios tem que estar trabalhando. Eu achei interessante isso daí, porque Claro. você quer sugar o governo, beleza. Mas também você tem que estar trabalhando para isso. Eu acho que você tem que dar contrapartida. Ou seja, trabalhando ou fazendo um curso de capacitação que ele, por exemplo, ele trabalhava como metalúrgico, certo? Ele vai ter de fazer algum curso voltado Só que nessa assim, área. Heraldo, legal. Agora, não, mas eu concordo com você. Essa empresa, como você acabou de falar, ela vai estar ajudando ele a capacitar O problema ali. de fazer curso, Agora, eu já ouvi isso aí. O que acontece? A pessoa vai estar eternamente estudando. Não. Aí não. É o que a Jéssica acabou de falar. Tem que haver regras. Essas regras seriam no curto prazo de tempo, né? Ou 6 meses, por exemplo, ou 1 ano no máximo, certo? E aí sem estender. Agora E outra coisa também, o que acontece? Ele não poderia ser prorrogado. Vamos supor que terminou 1 ano. Se você não arrumou emprego, pera aí, agora cortou. Você vai ter que dar um jeito, você vai ter que se virar. E você só poderia receber esse auxílio novamente depois de uns 2, 3 anos. Pra forçar o cara a trabalhar. Aí eu vou. Porque senão não dá. Porque tem gente que trabalha os 6 meses, né? E o que acontece? Ela sai do emprego ali para poder receber o seguro-desemprego. Ela faz um jeito de sair para receber. E acontece, vira uma bola de neve isso. Aí é aquilo que você acabou de falar. Aí é aqueles efeitos de ioiô, né? Que a pessoa vai lá, o currículo tá tudo manchado porque tá em várias empresas em pouco tempo. E é por causa disso aí. Mas nessa questão do seguro não entra, porque se você receber o seguro num intervalo de tempo menor, depois você não recebe de novo. Tem um período. Tem o período ali. Não, eu tô dando um exemplo, né? Poder receber. Acho que são 6 meses, né? Que você tem que ficar. É isso que eu tô querendo dizer. É 1 ano. Agora então, também, deveria ser maior esse tempo, né? a gente tá falando, claro, a gente tá falando de um lado do funcionário, né? Agora as empresas, os patrões também têm que ajudar também, né? Fazer alguma coisa pro funcionário, que eu voltei falar atrás lá. Tem que ajudar, ou dar um incentivo pro funcionário, porque assim, a pessoa também chega a levantar até aquele negócio, né? Ai, eu vou ter que levantar hoje para trabalhar. Aquele né? Segunda-feira. Aí o que acontece? Eu criei uma coisa, Vânia e Jéssica e Heraldo, poder nas palavras. Sim. E a palavra existe poder. Sim. Tem tantos funcionários que amaldiçoou tanta a empresa no qual ela trabalha, que aí a empresa não vai bem e, consequentemente, ele vai ficar pior. Então, o que acontece? A gente tem que também, os patrões têm que fazer também, ajudar. Aquela empresa, assim, eu lembro muito tempo atrás, quando eles falavam muito era Brasinca, a antiga Brasinca, que hoje é Flama, não lembro. Nossa, mas a empresa deixou de ser Flama, agora eu não lembro agora o nome da empresa. outra coisa. O que eu quero dizer assim, nossa, quando falar você trabalha, é uma empresa que incentivava o cara lá, ele entrava, se o funcionário era um funcionário que tinha comprometimento, ele crescia lá dentro. Sim. Tinha aquela entendeu, Vânia? O que acontecia? Assim, uma cidade nossa, Pouso Alegre, a cidade que está crescendo muito, muitas empresas vindo para cá, tem mão de obra, mas muita gente contrata a mão de obra de fora. Tem que absorver a mão de obra de fora. Mas e o que essas empresas também estão oferecendo também? Não empresas grandes, mas também um pequeno comerciante também. Sim. Eu sei que a minha esposa trabalhou muito tempo de vendedora, infelizmente, é um trabalho, ganha bem, mas é ingrato.
Porque as pessoas que entram na loja ali, só por Deus, né? Mas eu, às vezes, tem dias e dias. Tem dias que a minha esposa sempre contava que às vezes não tem movimento ali, por exemplo, uma segunda, uma terça-feira não é tem culpa movimento. dela. Né? E não é culpa dela. Não é culpa dela. Só que sim, ela já fez, às vezes, o serviço, fez a limpeza da loja, limpou, trocou o manequim, tudo lá. Beleza. Às vezes ela tá parada ali porque já fez o serviço. Troca o manequim. Manda lá limpar o vidro de novo, que não pode ver o funcionário às vezes parado. Não é que o funcionário tá morgando, como diz a palavra aí. Não é, porque ele já fez o trabalho dele. Só que ele não tem culpa de não ter cliente. Agora, se tá a loja cheia e o funcionário tá lá no celular assim, aí tudo bem. É isso que acontece. Às vezes eu falo assim que a Virgínia, minha esposa, passou por toda a empresa por causa disso. O patrão não podia ver o funcionário quieto. Mas às vezes tem gente que fala, porque eu já vi dois lados da moeda, né, como você disse. Porque o empresário, o funcionário, aliás, troca de emprego por causa de 100 reais de diferença. Tem esse detalhe. 50 mas reais. Só que tem. Por que será que ele trocou? Tem alguns que realmente trocam por causa de benefício, mas será que é porque ele trocou porque o outro serviço, o tratamento vai ser melhor? Será que é porque a outra empresa, ele vai valorizar o funcionário com uma capacitação e até mesmo um benefício, porque um benefício é uma forma de você valorizar o funcionário. Mas é aí que eu tô falando, por isso que eu falo, às vezes a empresa perde um funcionário por causa de 50 reais, porque ele podia fazer algo a mais. Não são só 50 reais. Exatamente. É isso que eu ia comentar, porque eu já vi a história, tem um vizinho meu lá, por exemplo, que ele começou a trabalhar aí no supermercado, certo? E nesse mercado ele trabalhou 3 anos e ele só fazia aquele serviço. Ele não deixava ele fazer outro serviço. O próprio dono não deixava. Aí ele trocou para um supermercado aí que chegou aqui na cidade, certo? Em 3 meses, ele subiu de emprego. Ele passou subiu de cargo lá. Subiu de cargo, o que acontece? Por quê? Ele já tinha uma experiência, ele começou a destacar nesses períodos dos 3 meses dele lá, e aí viram essa possibilidade para ele. E aí entra no que o Carlos acabou de falar. Às vezes o cara troca um emprego, e a diferença que ele mudou desse mercado para um outro, a diferença é de 50 reais. Mas porque ele viu a possibilidade de poder crescer no outro mercado. Então tem tudo isso. Não foi só os 50 reais. Não, foi reais. Mas aí não tem os benefícios, mas também é o que o Carlos falou. Aí vem aquela história do empresário. Ele também tem que olhar do lado do empregado. Ali, assim, é um jogo de cabo de guerra. Sim. Agora, a gente sabe também que tem do outro lado também aquele empresário que faz tudo. E o empregado não dá valor. Eu já vi um empregado, por exemplo, de uma gráfica aí mesmo, que ele cortou a mão, perdeu a mão para poder receber um benefício. Tem alguém na gente maior que já ouvimos isso. Então, aí o que acontece? Então você vê alguns absurdos aí também, entendeu? Então são os dois lados. O que acontece, por exemplo, a pessoa entra para trabalhar, vamos colocar aí num cargo de secretariado. Aí ela entra para trabalhar naquele serviço porque ela está precisando muito e junto com que ela tem a competência para isso. Ok, o útil agradável entrou para trabalhar naquela empresa. O que aquela empresa oferece? Salário e um vale transporte. Aí ela trabalhou ali 6 meses. Nesses 6 meses, uma outra empresa viu o currículo dela, entrou em contato. Nós te oferecemos um salário, um vale transporte e um convênio médico. Poxa, eu tenho filho. Um convênio médico para mim é bacana, vai me ajudar. O salário é o mesmo? É o mesmo. Vale transporte é o mesmo? É o mesmo. Mas tem um benefício lá que eu não tenho aqui. O cargo é o mesmo. Então eu vou para lá. Mas será que também não valeria a pena? Porque eu também acho que falta de comunicação. Eu já trabalhei numa empresa, fiquei muitos anos numa empresa. Quando eu fui chamada para a prefeitura, para exercer meu cargo na prefeitura, eu cheguei para meu patrão e falei, Elton, a prefeitura me chamou, eu vou ganhar tanto para trabalhar tantas horas, o que você consegue fazer? Ele chegou para mim, nossa, você vai, porque a empresa, eu não consigo cobrir o que a prefeitura vai te dar, mas vai tranquilo. Às vezes o funcionário vai por causa da diferença de 100 reais, mas ele não chega cedo com o patrão e fala. Não chega para conversar. Porque quem sabe esses 100 reais o patrão não ia cobrir. Então, mas aí a diferença que o Carlos acabou de falar, tem aquele patrão que consegue ter um acesso para conversar com ele, e tem os que você não tem. Infelizmente acontece isso. Porque eu também já trabalhei em empresas assim. Quando eu fui, por exemplo, trabalhar nessa fábrica de queijo que eu falei que eu ia sair, certo?
O cara falou assim, pode sair, vai entrar outra pessoa aqui. Você faz o mesmo serviço que você faz. Eu concordo. Só que cada pessoa é única. Não que não pode ser substituído, concordo que pode ser substituído, certo? Só que às vezes o serviço que você fazia, por exemplo, quando eu saí, para poder fazer esse queijo que eu fazia, o gorgonzola, eles tiveram que trazer um cara lá de Serrania. E teve que pagar 3 vezes mais pro cara. Aí a pergunta que vem, por que não pagou para mim? Entendeu? Eu poderia ter ficado mais um ano antes de servir o exército. Mas só que, como se diz, é o que eu falei, o patrão, ele já chegava no empregado, às vezes, quando você ia conversar, ele já discutia. E foi onde até uma vez, comentei aqui, que ele puxou até um revólver pro cara. E aí, são patrões e patrões, né? Então, Eu passei por uma agora, falou assim, um pouco da minha história, eu passei por várias empresas também. Já trabalhei, como eu falei, já fui ter os meus próprios negócios, mas já fui funcionário. Trabalhei na Viamundo, eu trabalhei. trabalhei lá. Eu trabalhei na Viamundo, eu trabalhei na FedEx, trabalhei no McDonald's. E eu sempre dei um pouco melhor de mim. Sempre que eu corria atrás, fazia coisas que, ao meu ver, era uma coisa que era além, sempre foi além do pouco do que me pediram, que estava no contrato. Uhum. Mas eu ficava observando. Se eu vinha ali, estava ali 6 meses, 8 meses na empresa, eu falo assim, mas peraí, eu estou fazendo. Mas a empresa não está, o cara não. Claro que a gente faz porque a gente quer melhorar. Mas se a empresa não dava possibilidade nenhuma de eu dar uma melhorada, nem que seja no salário, eu falei, não vou ficar aqui. Eu pegava, aí eu saía, ia fazer outras coisas. Então é isso que acontece. A pessoa também tem. O que está acontecendo também? Eu não sei em outros lugares. Essa vamos dizer, essa morte do entusiasmo. Travou, não consigo falar. Dessa parte que a pessoa estava lá querendo trabalhar, mas aí ia sendo cortada. Vai podando entusiasmo. Isso. Só um minutinho, Heraldo. Vamos falar um pouquinho da BM Vagas, pessoal, nós estamos aqui conversando sobre a empregabilidade, sobre o mercado de trabalho. Então, nem ninguém melhor do que tudo isso é a BM Vagas para trabalhar com essa área. BM Vagas é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoas que está aqui dentro da AG7 para ajudar você, empresário, a encontrar o melhor talento para sua empresa. É um processo completo que a BM Vagas faz, pessoal, desde a divulgação da sua vaga em diversas plataformas, faz a triagem, faz a análise do currículo para ver esse profissional como ele é, como a gente conversou aqui, né? Se não é aquele funcionário canguru, né? Que fica pulando de emprego em emprego, que muitos empresários se preocupam com isso. Não só análise técnica, né? A gente faz uma entrevista inicial com esse candidato para entender as experiências dele. Depois a gente faz um teste comportamental com o DISC, para a gente analisar ali o perfil completo desse candidato. Conseguimos fazer todo esse processo, ele passou por cada etapa, então eu vou passar para você um parecer desse possível candidato e desse possível funcionário da sua empresa para você analisar. Se você gostar, envio ele para você, você conhece pessoalmente, se contrata ou não, a gente continua. Se não contratar, não gostar, não tem problema, a gente vai buscar outro. E além disso tudo, você ainda tem uma garantia de 30 dias. Se esse candidato que a gente entregou não ficar na empresa durante esses 30 dias, eu localizo outro para você sem custo. Então, entre em contato com a BM Vagas para saber como que funciona melhor, para saber qual que vai ser o seu investimento nesse processo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, entre em contato aí no 99708-4443 e o 9823-7724. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Entre em contato. Sem dizer que eu disse que maravilhoso, gente. Eu já fiz, é muito bom, viu? Eu vejo vocês, eu tô ali do outro lado da tela, né? Eu vejo o que esse disque. Você não fez ainda? Vamos fazer o disco com o Carlos, gente. Vamos ver o que o Carlos vai dar. É um teste comportamental. Não, mas tipo, a gente faz. Não, vamos fazer ao vivo, porque eu acho que o tempo também já tá indo. Não, ao vivo não dá. Não dá. É um gente, questionário grande. Só voltando aqui um minutinho. E também o resultado é particular. Quando eu tinha subido de cargo, eu era auxiliar lá de apontador, no caso lá do pessoal da mecânica, certo? E daí eu passei para garantia. Na garantia, era para mim subir, no caso, pós-vendas. Só que eu não fui porque começaram a descontar do pessoal lá no pós-venda, certo? Nota fiscal errada. E às vezes o que acontece? Às vezes era um erro que não era culpa deles, era culpa, lá no caso, lá da TI.
No E sistema. é do sistema. E quem pagava era o empregado. Não, aí não E aí funciona, não né? funciona, você vai desanimando. Não, tem coisa que entendeu? o funcionário faz de errado, realmente, que ele Então. tem, mas tem coisas que a empresa faz isso aí, desanima a gente, Então, né? é Tá? isso que acontece às E vezes. agora, assim, a gente também tem uma coisa também, Heraldo, a gente vai chegando no momento da vida da gente, a gente vai ter que começar também dando uma, Sim. né? A gente vai tentando uma coisa aí, sossegando. E hoje eu tô aí, né, com o pessoal aqui, né, conheci esse pessoal aqui da G7, né? Então, a gente tem aqui, eu vejo também como que é difícil também a parte de empreender, É. a fase de correr atrás, o começo, né? O começar, né, Vânia? Nossa, eu falo, o começo é difícil. Aí um dia Parece que o até negócio não perguntei. vai, né? Parece que fica É, travado, Não, eu né? penso, gente, quanto tempo que dura esse começo, né? Porque Então, mas o que acontece no nosso país, infelizmente, por não dar incentivo ao empresário, o empresário no começo ele tá sozinho, Tá. ele tem que ter São dinheiro. muitos impostos para Exato. pagar e pouco retorno. Não, às vezes não tem retorno nenhum, Jéssica. É, Não tem retorno. não tem contribuição nenhuma, de E nenhum aí- lado, né? E na aí tem realidade. funcionários que às vezes está começando ali, tem empresas que dá para o funcionário começa junto, cresce junto, mas tem um funcionário que não nem para ajudar a empresa Mas também, por isso né? Sim. que a parte de recrutamento e seleção é tão importante, principalmente nesse início. Porque se você contrata um funcionário Sim. com valor X hoje, para você fazer a rescisão dele é 5 vezes mais. Então, Isso a que gente hoje é tem- caro, né? Eu vejo assim, eu vi falar que, por exemplo, uma empresa, isso ninguém entende, né? O funcionário não entende o empresário também, né? O funcionário ganha lá, o salário mínimo, R$ 1.500. ele não Mas custa só não- R$ 1.500 na Exatamente, empresa. ele não custa R$ 1.500. Ele é muito mais caro Sim. de imposto, né? Uhum. E aí? Será que o funcionário também pensa um pouco no patrão? A gente fala assim, você vê que o negócio é algo complicado, É. e o funcionário e o patrão, como que é difícil. Sim. A gente reclama do patrão, só terminando, só vou perder meu raciocínio. Se a gente reclama do patrão, que o patrão não ajuda, mas o funcionário também, o patrão não ajuda o funcionário, que o funcionário... Você vê como que é esse jogo, essa Mas dança, é por isso ela é que complicada. o comércio é difícil da gente localizar, às vezes, um bom profissional, porque eles querem benefício. Mas, gente, o comércio é difícil eles conseguirem oferecer benefício. Porque, igual a gente conversou aqui, o funcionário não custa só um salário mínimo Não, na mas e empresa. fora o funcionário e as outras coisas. E fora outras coisas. E o benefício sai caro para uma empresa. Sai muito caro para uma empresa para você manter, para você. Porque o benefício é um contrato que você faz com a terceirizada, por exemplo. Não sai barato isso para uma empresa. Então, um comércio pequeno não consegue competir com uma indústria, que Mas é bem sabe qual que é o diferente. grande Isso aí- erro? As pessoas não entendem que o vilão não é o empresário e o vilão não é o Não, funcionário. não. O vilão é o sistema que está querendo fazer os dois Perfeito, brigarem. E outra- Porque o sistema é que contra o outro, separa né? os dois. Exatamente. Se ele favorecesse tanto o empresário quanto aquele que está buscando uma oportunidade, ia dar tudo certo, mas o sistema não quer isso, porque quando os dois perdem, ele ganha. Só Quando ele um tá ganha, perdendo, né? ele ganha. O sistema já começa errado, porque para você abrir uma empresa no Brasil hoje, você vai quase 6 meses na realidade, por um monte de coisa. Que você tem que buscar o vará, você tem que buscar um monte de Nossa, coisa nem me pra você fala sobre isso. resolver sobre isso. E para fechar a empresa Então, é mais trabalhoso ainda. Nossa, Aí aí tem- fecha, Então, aí tem esse lado. E outra coisa também, aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na G7 que a gente vê. Aqui na G7, a gente não tem só isso, a gente tem conhecimento, a gente busca sabedoria. Todo dia você está buscando uma coisa nova, você está aprendendo. Temos as No oportunidades. caso, o Zé dá oportunidade para todo mundo, a Vânia dá oportunidade para todo mundo, aqui todo mundo conversa, tem a liberdade de se comunicar, tem a liberdade, por exemplo, de se expressar, né? A comunicação nossa aqui, graças a Deus, é muito boa, né? E isso tem ajudado bastante no crescimento da G7. Se a gente parar do tempo que vocês começaram até hoje, a gente está crescendo. E vai continuar crescendo, se Deus quiser. A saúde né? dentro da empresa também vale Agora, muito, né? o empregado, ele tem também que saber absorver isso. Porque às vezes o patrão dá a oportunidade e o cara não vai atrás. Que as Né? pessoas Quando eles não já estão entendem. falando lá atrás. Ô, Heraldo, E aí entra um monte de fatores aí que é muito importante. Porque o empregado ele não pode ver só também o salário. Ele tem que ver, por exemplo, um curso que ele está fazendo. Certo? Esse curso tem um custo para o empresário, porque não é de graça. Certo? Vamos supor, às vezes você vai fazer uma mentoria. Quanto custa uma mentoria hoje aí? O mínimo.
Vamos pegar uma mentoria mais baixa, e são 997. Então ele não vai ter só, por exemplo, o salário dele, ele vai ter mais 997 que ele está fazendo. Além de estar pegando uma certificação, está tendo conhecimento, sabedoria para poder trabalhar, né? E, infelizmente, o empregado, às vezes, ele olha só o salário, mas ele não olha os outros benefícios que ficam, às vezes, muito mais caros do que o próprio trabalho dele. Sei As que- pessoas Quanto têm custa que hoje, entender por isso. exemplo, assim, só para a gente fechar aqui das empresas. Quanto custa hoje, por exemplo, um plano médico? Certo? Vamos pegar uma Unimed da vida aí. Um plano médico hoje, no mínimo, é uns R$ 300. Mas já Entendeu? é um plano de saúde que a gente foi fazer pela associação hoje. Só... O empresário vai pagar em torno de 280 por funcionário. Então, mas só que não tem só isso, né? Não é só o empregado. Ali vai ter a família dele, vai ter o filho, que vai ter, né? Tudo isso. Então a gente tem que eu vou ver, é o que você acabou de falar. Se você parar para analisar um empregado que ganha um salário mínimo, vamos pegar aí, certo? Na realidade, para a empresa, ele vai ficar quase mais de R$ 3.000, se você juntar tudo. Sei que a Entendeu? história, se a gente for conversar, sei que tem história para muito Então. tempo, né? Nenhuma hora só a gente não consegue falar tudo, O né, grande Vânia? problema é que as pessoas não entendem que nem tudo é só dinheiro. Não é tudo só dinheiro e O hoje dinheiro- o povo vive muito o imediatismo, né? O Já não dinheiro deu é uma dinheiro, não deu, consequência do que você está fazendo, né? Mas, assim, para fechar aqui, uma pergunta para todo mundo responder. O que vocês mais acham, assim, o que vocês mais aprenderam como CLT e como empreendedor? O que é as maiores experiências como CLT e como empreendedor? Nossa, quem Pode começa? responder ou eu respondo? Quem começa? Responde isso aqui. Não, como que eu falei lá no comecinho né, com a pergunta que a Vânia fez. Como CLT tem as suas vantagens de você não se preocupar com tantas encargos. Você tem ali todo mês o seu salarinho, você faz cumprir a sua obrigação, tudo bem. Então, eu acho que é ter essa facilidade. E como empresário já é mais complicado, você tem mais preocupações. Você ganha mais? Claro, você está ganhando, você tá a sua empresa, mas você trabalha muito mais. Então, eu vejo assim, os desafios, eu acho que eu entendi assim, os desafios, né? O desafio do empresário que hoje, mais no nosso país, é mais complicado. Não, mas Então, as vantagens mesmo de ser CLT e de ser empreendedor. Para mim, as vantagens e as desvantagens de CLT, para mim, no Não, meu vantagem caso, mesmo. Vantagem. Na vantagem. vantagem de CLT, eu não vejo vantagem nenhuma agora nos dias atuais. eu vejo a do questão tempo, da facilidade de você receber o do salário. tempo, Hoje, para mim, Tem eu a não vejo. facilidade onde você não vai precisar, dependendo, vamos dizer, um vendedor. deu 5 horas, Não, menina. o vendedor ele tem que se esforçar, porque ele precisa agregar o salário dele uma comissão. Mas se você é uma secretária, uma recepcionista, Sim, depende do um cargo. peão, um chão de fábrica ali, ele não precisa trabalhar loucamente para ter uma comissão. Ele vai exercer, se ele exercer a função dele, no final do mês ele está com o salário Não, ali. eu tô falando. Isso é a vantagem. Não, eu Não, falei, a vantagem é essa aí. No meu caso, tô falando na minha opinião, e eu não vejo vantagem. Para mim, eu não vejo vantagem hoje, entendeu? Porque você tem outras coisas que você pode fazer, desempenhar aí hoje que te dão esse dinheiro, entendeu? Principalmente no salário mínimo, tá? Agora, como empresário, o que eu vejo? Eu vejo muito mais vantagem, porque você tem condições de poder crescer, certo? Eu acho que você E pode crescer crescer muito. e eu acho que a qualidade de vida do Então, empresário eu é ia falar melhor do isso que que eu ia do falar. Você pode ter. Entendeu? Você tem a qualidade de vida, você tem uma coisa que é muito mais importante que hoje, para mim, na minha idade, eu vejo que não vinha lá atrás, certo? O tempo. Porque o meu tempo ele não vai voltar mais. Eu vou falar no meu E a caso. partir do momento que você começa a viver, o teu tempo está acabando, porque é um relógio cronológico. E essa cronologia a gente tem que fazer. Só que a gente, A quando nossa é novo, a gente regressiva. não faz. Mas assim, eu Acendeu a vejo, velhinha lá. eu vejo o meu caso como uma empreendedora. Eu trabalhava o dia todo numa escola, entrava às 7 da manhã, tinha dia da semana que eu saía 2 vezes na semana, eu saía 8 horas da noite. Então eu quase não convivia com a Pamela. A liberdade que E eu a empreendedora me deu essa qualidade de vida em ter uma vida familiar, porque hoje eu trabalho, quando eu tô na empresa, eu tô com a Pamela fica com a gente aqui, tô junto com meu marido, trabalhando junto com ele. Depois que o empresário consolidado, ele pode tirar férias quando ele quiser. Sim.
tô cansado, vou pra praia, na plena segunda-feira, ele pode deixar, se ele tá consolidado financeiramente e ele tem uma equipe bacana na empresa, ele vai juntar as coisas dele e vai pra praia. E é uma situação que o CLT não pode fazer. Só Não, é isso que falando eu penso nessas condições. Desculpa, Ricardo. Por que eu falo isso para vocês? Que o tempo é importante. Porque é a mesma coisa. Ontem a gente teve um podcast aqui que o cara virou e falou que ele estava num tempo sabático, certo? tirou Em um ano. ano que ele tirou o nascimento do filho para acompanhar o filho dele. Ah, que legal. Então, por quê? Ele é um empresário. Então, Certo? ele, E ele fez essa programação. Agora, se ele fosse, por exemplo, CLT, CLT ele não nunca. tinha condições de fazer isso. Ou seja, tudo tem seus dois lados da moeda. sim. Tem o lado bom e tem o lado ruim, Jéssica. Eu acho que seria dessa forma. Na minha não visão, tem, e não tem como a gente pôr na balança, não tem como, Não. é difícil, não dá. Na minha visão, a maior vantagem de ser CLT é você poder carregar um monte de experiência para você crescer e se tornar um empresário. Sim, Isso aí, concordo gente. também, porque o que acontece? Aí você vai adquirir uma bagagem ali que vai ajudar você Se a pessoa crescer. for esperta, Concordo. ela pega tudo que está em volta dela, absorve toda a Tudo. experiência que ela puder, transforma isso em bagagem para ela poder ser o empresário Não, que ela e o bom do pensou em CLT é que ele vai ver tanto lá o certo, mas ele vai ver os erros, né? Exatamente. Ele vai aprender com o erro de outra pessoa, e o erro da outra pessoa não vai cometeu gerar. os mesmos erros que o patrão fez. E o erro do patrão não vai gerar. E ele não vai repetir isso saldo, com os empregados dele. E o erro do Eu patrão falo não vai por gerar experiência. financeiramente o erro pro bolso dele, vai gerar pro patrão. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente tem que encerrar, porque o homem do outro bom. lado lá já Tava tá. excelente. Olha, eu Já confesso, apagou a luzinha, eu confesso que eu tava nervoso no começo, o mas cara eu acho que eu queria não queria participar, e, ó, conversou, desenvolveu. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda aí também, aí, porque da G7, porque a G7 não é só a parte de, aí no caso de podcast, a parte de marketing, nós temos aqui tudo que o empresário precisa e nos procure aí que a gente vai poder ajudar vocês aí a crescer cada vez mais. A parte de seleção e recrutamento com a Vânia aí, o Carlos aqui com a parte de marketing, o Martinelli que é o nosso CEO aqui também, que pode nos ajudar aí sempre aí com treinamentos, tudo aí. O pessoal que está precisando de vendas aí, entre em contato com a gente. Mas é isso aí, gente. Eu tô aqui vendo as mensagens. Bom, então eu quero agradecer você que esteve conosco todo esse tempo. Dizer que nós estamos aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite, trazendo aí cada dia um bate-papo diferente, um pessoal diferente pra gente dialogar. É empregabilidade, sim, mas cada um tem a sua visão, o seu pensamento, e é Exato. muito bacana jogar isso aqui nessa mesa. Então a Jéssica vai deixar o recado. Curta, comente, compartilhe e nos siga nas redes sociais. E estamos aonde, Carlos? A gente agora também aqui, o pessoal da G7, a gente tá também nos podcasters, né? Que é o Spotify, no Amazon Music e no Apple Music. Music. Então compartilha, vejam lá que tá top, viu? Às vezes você não tem tempo de ficar assistindo, né? Você está num trânsito, assim, você põe lá no seu celular e vai ouvindo, vai lavando a louça, vai dirigindo e vai vendo. É, E vai aprendendo. Otimize o seu tempo com Com coisas certeza. boas. E Então conhe- agora não tem desculpa de que eu perdi, não consegui assistir. Você pode ouvir. E conheça também a G7 aí pelo nosso site aí, www.ag7pa.com.br. Ó. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada e até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.